química é uma ciência que estuda a transformação da matéria. E os elementos químicos estão presentes em nosso dia a dia o tempo todo. Mas como definimos o que é um elemento químico? Gente, elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Lembre-se que um átomo apresenta duas regiões, o núcleo, carregado positivamente, onde encontramos os prótons e os nêutrons, e uma região mais externa, carregada negativamente, onde encontramos os elétrons, chamada de eletrosfera. E agora, o que seria um número atômico? Quando pensamos em número de prótons no núcleo de um átomo, nós precisamos perceber que essa quantidade de prótons diferencia os átomos. Se pegarmos, por exemplo, um átomo que apresenta apenas um próton em seu núcleo, podemos afirmar que ele é o átomo de hidrogênio, por exemplo. Agora, se tivermos um átomo com 8 prótons em seu núcleo, ele com certeza é o oxigênio. Sendo assim, nós podemos afirmar que esse número de prótons no núcleo é uma identidade para aquele átomo, e nós damos a ele o nome de, isso mesmo, número atômico, representado pela letra Z. Agora, nós podemos compreender que, quando temos uma união de átomos com o mesmo número atômico, nós teremos um elemento químico. Para exemplificar, pense numa uva como sendo um átomo e um cacho de uva como sendo um elemento químico. Tudo certo até aqui? Agora, nós vamos falar sobre eles, os protagonistas da química e o nome deste vídeo, os elementos químicos. Eles podem ser encontrados na também muito famosa tabela periódica. Atualmente, nós temos catalogados 118 elementos químicos, distribuídos dentro da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Eles estão distribuídos em 7 períodos, linhas horizontais, e 18 grupos, linhas verticais. Esses elementos químicos podem ser representados de algumas maneiras. Vamos ver primeiro na tabela periódica. Essa representação pode variar de acordo com a tabela, mas fica tranquilo que normalmente ela possui uma legenda que nos ajuda bastante. Geralmente nós encontramos da seguinte forma, onde o número de cima, que sempre será inteiro, e o de menor valor é um número atômico. Então, nesse caso do alumínio, nós temos o Z valendo 13. Isso quer dizer que, para a gente, o elemento químico alumínio é formado por um conjunto de átomos de 13 prótons em seu núcleo. O outro número que está embaixo é a massa, sempre será o maior valor. No caso desse exemplo, a massa é igual a 27. Algo muito importante que nós podemos observar aqui é que o símbolo dos elementos químicos é escrito com a primeira letra sempre maiúscula e a segunda sempre letra minúscula. Já fora da tabela periódica, quando nós estamos fazendo um exercício, por exemplo, nós podemos encontrar de duas maneiras. Ou a massa entrará na esquerda em cima do símbolo do elemento ou na direita. É importante nós tomarmos o cuidado que nesse caso nós estamos usando o número de massa e não a massa atômica. Nesse caso, nós calculamos o número de massa somando o número de prótons e nêutrons. Já o número atômico a gente encontra embaixo do símbolo e à esquerda. Pegando o exemplo do alumínio, temos que o número atômico é Z igual a 13 e o número de massa é A igual a 27. Lembrando que o número de massa é calculado por A é igual a Z mais N. Então podemos afirmar que nesse exemplo nós teremos 27 é igual a 13 mais N, logo N igual a 14 nêutrons.